Irmãos, nós estamos aí numa série chamada Agora ou Nunca. Agora ou Nunca. Isso foi algo que Deus me deu em casa, esse tema, Agora ou Nunca. E nós estamos na segunda mensagem dessa série. Porque na quinta-feira, Deus não permitiu que a gente tivesse culto por causa daquela chuva, né? Então, a mensagem que eu pregaria na quinta, eu estou pregando hoje. E qual é a ideia desse tema Agora ou Nunca? Nós falamos na primeira mensagem, explicamos. É uma postura que a gente pode ter como igreja religiosa, num sentido ruim da palavra. O religioso, ele corre o risco de ter toda a característica de quem está vivo e está morto. Ele pode cantar, ele pode dizimar, ele pode ofertar, ele pode frequentar a igreja, mas ele pode estar muito distante. Nós demos exemplo do irmão mais velho do filho pródigo. O filho pródigo, a história conta que ele pediu a herança do pai. O pai estava vivo, mas ele pede a herança do pai vivo. O pai divide a herança, ele pega o dinheiro, vai embora, gasta com mulheres, gasta na farra, e está lá. Ele é visto como pecador, ele é visto como perdido. Só que esse que é visto como pecador e perdido, um dia ele caiu em si. E ele disse, na casa do meu pai tem pão sobrando e eu estou perecendo de dor, porque ele gastou todo o dinheiro que ele tinha. E começou a padecer de fome. E aí ele cai em si. Enquanto isso, o que não pediu herança, que estava dentro da casa do pai, estava dentro da casa do pai. Estava perto do pai, estava almoçando com o pai, mas isso mesmo estando perto, ele estava totalmente longe. Por quê? Quando o pai recebe o irmão mais novo e o perdoa e faz uma festa, o filho mais velho chega e pergunta aos empregados, o que está acontecendo? Que barulho é esse de festa? E aí o empregado diz, olha, seu pai recebeu o seu irmão são e salvo. Seu irmão estava morto e reviveu. Seu irmão estava perdido e foi achado. Então seu pai está comemorando. E aí ele diz, que absurdo! Manda chamar meu pai aqui. Ele não quer entrar, ele não quer participar daquela festa. O pai dele vem e ele diz para o seu pai, pai, o que está acontecendo aí? Pai, eu estou tanto tempo com o senhor nunca fez essa festa. O senhor nunca fez um churrasco com esse boi. O senhor nunca fez isso para mim. E aí o pai vai dizer, meu filho, como que eu não vou comemorar? Como que eu não vou celebrar se o seu irmão estava perdido e foi achado? Estava morto e reviveu? Então, a gente observa que nós podemos ser esse irmão mais velho. Tem pessoas que aprontam todas. Tem pessoas que não são religiosas. Mas essas pessoas têm mais chance de se arrepender e cair em si do que alguém que tem uma posição morna. De alguém que tem toda a característica de quem vive e está morto. O que Deus colocou no meu coração? Ou a gente se desperta para sair dessa posição de mornidão, ou a gente pode viver uma vida inteira parecendo que estamos perto e estamos longe. Parecendo que estamos vivos e estamos mortos. Como foi o caso da igreja de Laodiceia, que Jesus falou para ela, porque você não é fria e nem quente, e és morna, eu vomitar-te-ei da minha boca. Essa postura morna, ela causa ânsia de vômito em Jesus. Por isso que a gente não pode querer ela. Ela é muito comum, ela é muito popular, mas ela não é uma posição que combine com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é a ideia. Agora ou nunca. Ou a gente sai dessa posição de cima do muro, de não decididos, ou a gente pode viver uma vida inteira assim, parecendo que somos o que na verdade nós não somos. Então, olha que coisa séria. Nós temos nesse mês, nessa série, a gente se posicionar em Deus. E hoje, o nosso tema, o subtema, né? O tema da série é Agora ou Nunca, e o subtema é Venha para o meio. Venha para o meio. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Lucas 6, 6. Você pode ficar em pé? Pode ficar em pé um pouquinho? Rapaz, sem unha, eu não consigo abrir copo. Vamos ler em pé? Acho que vai projetar aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 6. No outro sábado, obrigado, Ian,
ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Então, ele primeiro diz: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. A mão daquele homem foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém? Vamos orar? Nós precisamos orar agora para que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa mensagem, a entender essa mensagem. Senhor, nós oramos agora. Nós viemos, Senhor, de várias realidades. Alguns ansiosos, alguns preocupados, alguns tristes, alguns alegres. Nós viemos de uma semana e vamos começar uma nova semana. E agora nós queremos ouvir a Tua palavra. Nos ajude a compreender. Nos ajude a entender. Nós não estamos aqui à toa. Há um objetivo. Há um propósito. Então, que ninguém fique de fora dessa palavra. Que todos possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Para a gente falar sobre esse texto, a gente precisa falar do contexto. O Evangelho, ele tem uma base no judaísmo. Nós estamos vendo a guerra, infelizmente, que está acontecendo. E eu queria te pedir que você esteja orando. Uma coisa que é perigosa, porque como nós temos uma base lá no judaísmo, Jesus era judeu. E toda a Bíblia, o Antigo Testamento, ele é estruturada no judaísmo. O Evangelho sai do judaísmo, mas a base lá atrás é judaica. Por isso que a gente fala de Israel, por isso que nós falamos de Abraão, de Isaac e Jacó, que são patriarcas de Israel. Então, há um risco, e nós, evangélicos, vou usar essa expressão, nós somos apaixonados pelo povo de Israel. Há um salmo que diz: orai pela paz de Jerusalém. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar é que em Jesus não há mais diferença de gênero, de mulher, homem, nem de etnia. Em Jesus não há diferença de etnia mais. Escatologicamente, ou seja, na teologia, há muita coisa para acontecer em relação a Israel. Isso é um fato, nós estamos vendo aí. Agora, há muita promessa para Israel. Agora, uma coisa que a gente precisa atentar. Nós precisamos entender que em Cristo não há mais diferença. Oramos por Israel como devemos orar pelos palestinos, como devemos orar por toda aquela região. O Hamas é um grupo extremista, agiu de uma maneira terrível, terrível. Mas, no meio de tudo aquilo, tem criança, tem inocentes, tanto judeus quanto árabes. Então, o movimento da igreja evangélica nessas semanas vai ser o quê? Vai ser orar por Israel e esquecer de orar pelos árabes, pelos palestinos. Então, em Cristo, nosso chamado é orar por todos. Todos. Vai haver, e já está havendo, uma ação de Israel. Isso não tem como fugir, mas cabe a nós, a não só orar por Israel, mas orar pelas famílias, orar pelas crianças, olhar pelos pais que estão sofrendo por toda aquela situação. Amém? Não faça esse movimento de só orar por Israel. Não faça isso. Ore por Israel, mas ore por toda aquela região, em nome de Jesus, porque é isso que é uma postura cristã. Amém? Então, aqui tem uma questão judaica. Sábado, o dia de sábado. O ataque do Hamas foi num dia de sábado, um dia de descanso para o judeu.
Na sexta-feira já as lojas vão fechando as portas à tarde, tem o pôr do sol que eles já contam como sábado, então eles não fazem muita coisa no dia de sábado. Eles se reúnem em família, eles oram. Então, lá na época de Jesus não era diferente. Os rabinos discutiam o que era guardar o sábado. O que é guardar o sábado? É o dia de descanso, aquilo que é mandamento de Deus para o judeu. Hoje, para nós cristãos, nosso sábado é Cristo. E tradicionalmente nós ficamos como no dia da ressurreição, domingo. Mas hoje, eu creio assim, não há diferença de dias. Todos os dias são dias do Senhor. Mas para o judeu é o sábado, é o Shabá, é o dia que eles se guardam. Então há uma discussão desde aquela época, o que é guardar o sábado? Você pode trabalhar no sábado? Não. Você pode caminhar quantos quilômetros? Tantos quilômetros? Não, para mim você pode caminhar tantos quilômetros. Então há uma discussão do que é guardar o sábado desde lá de trás. Pode cozinhar? Não. Tem uma série de regras. E aqui, nesse contexto, nesse sábado, era um sábado, Jesus estava na sinagoga. E o que acontece? Tinha ali, naquele ambiente, um homem com uma deficiência na mão. Ele tinha uma atrofia na mão direita. E ele estava ali. Então, aqueles fariseus, que era um braço do judaísmo, eles estão olhando aquele homem com a mão atrofiada. E eles estão, na interpretação deles do sábado, era proibido curar alguém no sábado. Cura-se qualquer dia da semana. No sábado não pode curar uma pessoa. Por várias vezes, Jesus os envergonhou, porque ele disse: qual o homem que, vendo seu animal de estimação com sede, não lhe dá água por ser um dia de sábado? Não lhe dá comida por ser um dia de sábado? Como eu não vou ter misericórdia por uma mulher que está com uma enfermidade só porque é dia de sábado? Eu sou o Senhor do sábado, não é o sábado que é o meu Senhor. Mas aqueles homens, nesse contexto, eles estavam ali, tentando pegar Jesus em algum erro teológico, alguma heresia, para que eles pudessem acusar Jesus e matar Jesus. Então eles estão olhando para aquele homem com a mão atrofiada. E o próprio texto diz que eles observavam atentamente para ver se Jesus ia curar no sábado. Então é esse o contexto do que nós estamos lendo aqui. E o que eu quero falar com isso? Primeiro eu quero voltar ao texto e ler versículos 6, 7 e 8. E tirar 3 ações que Jesus pediu daquele homem. 3 atitudes que Jesus pede daquele homem. Vamos lá? Diz lá: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se. Eu queria te pedir para falar comigo. O que ele disse para o homem da mão atrofiada? Levante-se. Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui, dentro desse texto, agora ou nunca, dentro dessa série, agora ou nunca, a primeira coisa que Jesus fala para aquele homem, imagina, ele olha assim, como faço para o irmão Elias: irmão Elias, levanta, imagina, ali na sinagoga. Então, ele diz para aquele homem: levanta. Levante-se. E aquele homem se levanta. A primeira coisa que eu queria comentar é que estar na multidão é uma coisa. Eu era especialista de me esconder desde a época do colégio, por todos os traumas que eu tinha. Então, minha missão, desde o primeiro dia de aula até o último, era me esconder. Era não ficar em evidência. Imagina alguém estrábico. Numa época em que bullying não tinha nem nome de bullying. Hoje você tem nome. Você chega para a diretora: ó, estou sofrendo bullying. Meu irmão, vem 4 diretoras, vem professor para te ouvir. Na minha época não tinha nome. Na época, se eu falasse para a professora, estão me chamando de caolho. A professora estava arriscada a começar a rir. Ela mesmo começar a rir. Não tinha esse cuidado. Tem gente que reclama, diz que é mimimi. Ah, hoje é tudo mimimi. Meu irmão, você tem que ver na minha época. E outra coisa, para de dizer que essa geração é fraca. Porque muita gente passou pela sua geração, lá atrás,
e não teve trauma nenhum. Diz não ter. Mas eu conheço várias que até hoje carregam traumas na alma. Então, cada geração tem seus desafios. Cada geração tem os seus efeitos e tem suas virtudes. Então, para de dizer que sua geração era melhor. Então, hoje tem nome. Então, eu desde o primeiro dia de aula, minha missão era me esconder. Era ficar quietinho. Até onde eu sentava era calculado. Eu não sentava do lado onde meu olho esquerdo ficasse à mostra. Então, eu sentava no canto esquerdo da cadeira para que as pessoas não vissem que meu olho esquerdo era paralisado. Por quê? Porque se descobrisse no primeiro dia de aula, eu estava o ano todo perdido. E, incrivelmente, as crianças têm um GPS para achar defeito físico. E você pode se esconder como for. Eu entrava escondido, chegava primeiro, eu não chegava atrasado, porque chegar atrasado era um martírio. Essa é evidência. Estar em pé na sala de aula está em evidência. Apresentar o trabalho está em evidência. Levantar, professor, levanta, está em evidência. É tudo que eu fugia. Mas, inexplicavelmente, alguém já gritava, tem um caolho na sala. Tem um galo cego na sala. E aí acabou meu ano. Era o ano todo sendo destruído de todas as maneiras. Eu crio peixe, eu amo aquário. E no aquário, quando um peixe está com algum problema de saúde, incrivelmente, os demais peixes começam a bicar aquele problema até matar o peixe que está com problema. E às vezes, crianças mesmo têm isso. Parece que quando vê alguém com uma dificuldade, é aquele que elas apontam e dizem, vamos destruir esse diferente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Alguém tem uma voz mais fina, alguém que tem um jeito mais efeminado, nós temos que respeitar, nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que tomar cuidado. Não faça da sua religião uma arma de machucar as pessoas, porque o evangelho não tem nada a ver com isso. Jesus não justifica nenhuma homofobia, nenhuma atitude horrível contra qualquer pessoa. Jesus sempre respeitou as pessoas pelas suas escolhas. Ele nunca obrigou as pessoas a aceitá-lo, a querer conviver com ele. Ele sempre foi respeitoso. Então, eu vivia isso. Então Jesus diz para aquele homem, levanta, irmãos. Levantar era sair do anonimato e ficar em evidência. Levantar era sair da multidão e você ser a direção da fala e dos olhares. E é isso que Jesus disse para aquele homem. Aqueles mestres da lei, fariseus, diz o texto, que eles estavam olhando para aquele homem para ver se Jesus curaria ele. Então estava todo mundo olhando para aquele homem. E para piorar, Jesus diz para aquele homem, levanta. Levanta. Sabe o que acontece? No Evangelho de Jesus Cristo, ou a gente se levanta, mesmo com todos os riscos de exposição, de olhares, de crítica, ou a gente se levanta, ou então nós não temos parte com Cristo. No Evangelho, não há espaço para anônimos, não há espaço para discípulos ocultos. Lá no estaleiro, quando eu trabalhava, chamava-se meia boca. Isso ficou meia boca. No Evangelho não tem espaço, como eu falei semana passada, para um homem chamado Amazias, que fez o que era reto ao Senhor, mas não com inteireza de coração. No Evangelho, ou é tudo, ou é nada. Não há espaço no Evangelho para anônimos. Você, para ser alcançado pela graça, precisa, com todos os olhares, com toda a pressão, com toda a questão cultural, com toda a tua história, com todos os seus traumas, se levantar. Quando o mestre dizer, ei, Mara, levanta. Irmão Elias, levanta. Márcio, levanta. No Evangelho, você não pode permanecer no meio da multidão. Você é sacado da multidão para ter um real encontro com Jesus Cristo. Levanta, ei, homem, levanta. E ter uma deficiência, qualquer deficiência, hoje
dificílimo. As oportunidades não são muito grandes. Eu nem sabia que o meu problema era tido como deficiência. Nem sabia. Fui descobrir já que a lei tinha sido votada muito tempo depois. Mas, normalmente, as pessoas sofrem. Imagino a família de Tavinho querendo acessar alguns lugares sem poder ir porque não tinha acesso. Às vezes, lugares com escada. Se hoje é difícil, naquela época não era só uma questão de preconceito. Era uma questão muito maior, religiosa. Eles não podiam entrar em alguns lugares porque eram tidos como pessoas marcadas por Deus. Eles eram rejeitados em alguns ambientes. Tanto é, e foi o texto que eu usei no velório do Tavinho, foi João capítulo 9, versículo 2 e 3. João 9, 2 e 3. O deficiente era visto como alguém que carregava uma espécie de maldição. Olha o que diz lá, quando os discípulos viram um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, mestre, ou rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha a ideia que os discípulos tinham, porque era algo natural entre os judeus. Quando alguém tinha uma deficiência, ou ele pecou, ou seus pais pecaram. Era um karma que trazia, era alguma maldição que carregava. Era alguém desprezível. Agora Jesus olha para aquele homem que era mal visto pelas pessoas, que sofria preconceito, e diz para ele, ei, homem, levanta. Sai do meio da multidão, se destaque agora, fique de pé. E é exatamente isso que o Evangelho faz. O Evangelho traz luz sobre as trevas. O Evangelho traz luz sobre o que está oculto na sua vida. Olha a proposta do Evangelho lá em Mateus, capítulo 4, versículo 16, que é um texto do profeta Isaías. Mateus 4,16, falando sobre Cristo, o que ele iria trazer, diz o texto, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O Evangelho, ele manda você levantar para ter com Jesus, porque ele traz a luz, tudo que está oculto. Ei, esse trauma que você sofreu, esse pecado que te prende, a história dos seus pais, o desprezo, o abandono, o Evangelho quer tratar. Por isso ele diz, levanta. Você quer ficar no meio da multidão? Você quer ocultar isso, esses traumas, esse medo, esse vazio, essa depressão, essa angústia? O Evangelho diz, ei, levanta, 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 porque o Evangelho quer trazer luz às sombras. Que coisa incrível isso. Quando Jesus passa em Jericó, na cidade de Zaqueu, Zaqueu, antes de Jesus passar, sobe numa árvore para ver Jesus. Porque ele era de baixa estatura, estava uma multidão muito grande. Diz que ele ficou lá na árvore. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus, o que diz o texto? Ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu era um homem tido como pecador, um homem cheio de marcas e rejeitado pela população, porque era tido como traidor,
como alguém que não merecia confiança. E Jesus olha para cima e diz, no meio da multidão, ele diz, Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje eu quero entrar na tua casa. Jesus quer fazer o mesmo nessa noite na tua vida. Ele não quer falar com uma multidão, ele quer falar com o Anderson, ele quer falar com o Cristiane, ele quer falar com o Rafael. Você tem nome e ele quer tratar com você individualmente. Porque no Evangelho, Jesus quer trazer luz sobre aquilo que está escondido. Por isso que ele vai dizer para você, ei, levanta. Eu estava na delegacia com uma pessoa que estava fazendo uma denúncia. Vou registrar um boletim de ocorrência. E aí nós estávamos lá. E chegou lá, duas mulheres e um rapaz. O rapaz parecia estar drogado ou alcoolizado, não sei. E pelo que a gente percebeu, aquele rapaz era o agressor. E o detetive, não era delegado, chamou a menina e falou assim, vem cá, o que houve? Levantou uma menina e começou a contar a história. Daqui a pouco o delegado olhou, você é a vítima? Ela, não, é minha irmã. Eu quero falar com a tua irmã. Quando a pessoa que estava comigo foi dar o depoimento dela, o que a gente fez? Nós podemos ir junto? Ele, não, eu quero falar com ela. Ela que eu quero falar. Vocês não precisam vir junto. Vocês entendem? Quando a gente não se levanta, não é possível que terceiros façam o que é para a gente fazer. Intercessão é bom. Incentivar é bom. Impulsionar alguém pedir ajuda é bom. Como aquela irmã estava tentando fazer a irmã acordar do abuso emocional que estava sofrendo. Mas o detetive falou assim, ei, quem sofreu? É ela que tem que falar comigo, não é você. Você está tendo uma ação boa, você está preocupado com sua irmã, mas ela tem que se levantar. Quando alguém vai fazer tratamento de droga, não adianta a família querer impulsionar. A família pode querer, pode orar, mas tem que querer a pessoa. Quem vai fazer terapia? Não adianta você querer empurrar o teu filho para a terapia. O teu filho tem que querer fazer terapia. Senão o processo não acontece. Quando Jesus via um cego, ele fazia a pergunta mais estranha possível. Ele dizia, o que você quer que eu te faça? Para o cego? Nenhum cego disse, eu quero casa, eu quero carro. Todo cego disse que queria ver. Todo aleijado disse que queria andar. Então por que Jesus perguntava o óbvio? Porque não pode haver passividade. Jesus não aplaude passividade. É engraçado a gente organizando, vai ter um passeio dia 3 de dezembro. Tem gente que quer muito que alguém vá. Faz tudo para a pessoa, dá o nome, faz tudo, paga e tudo. Mas se a pessoa não tiver a fim de ir, toda vez aquela pessoa vai furar. Porque para que alguém faça alguma coisa, ela tem que querer. Ela tem que ser movida, ela tem que se envolver, ela tem que declarar, ela tem que denunciar, ela tem que clamar, ela tem que dizer, chega de viver esse peso, chega de viver esse trauma, chega de viver isso. Irmãos, o que eu quero te dizer é o seguinte, e o Evangelho tem um poder de tratar todas as coisas. Por isso, no processo do Evangelho, é agora ou nunca. E se você quer o agora, você vai precisar se levantar e se expor. Eu sei que mexer nesses traumas dói. Eu sei que mexer no passado é complicado. Mas o Evangelho não é para alguns compartimentos da sua vida. É para você todo. Ou é tudo, ou é nada. O delegado falou, quem é a vítima? Ela tem que falar. Quem é a vítima? Quem está sofrendo? É você que tem que ficar em pé. É você que tem que dizer, Jesus, me ajuda. Jesus, me trata. O cego de Jericó, ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu o que Jesus estava passando. E como ele tinha escutado sobre Jesus, ele falou assim, agora ou nunca. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, e começou a gritar. Era a única coisa que ele tinha, ele não enxergava. Ele não podia estar com a multidão porque ele não enxergava. O que ele fez? A minha arma é a minha voz. Eu vou gritar
gritar, eu vou gritar. E as pessoas diziam, fica quieto, cara, você é chato, ele não vai te ouvir, fica quieto. Mas ele gritava, meu irmão, quando você declara agora ou nunca, e você se levanta, Jesus vem e ele diz, manda chamar. Diz a história que aquele homem estava carregando uma capa, ele jogou a capa longe, ele jogou a sua história para longe, ele disse, eu quero viver um novo. E aquele homem foi completamente curado e restaurado da sua cegueira. Esse trauma que você carrega, não precisa ficar aí não. Ele pode te marcar para a vida inteira. Tem marcas que eu carrego e vou levar para o caixão. Mas essas marcas precisam ser tratadas pelo sangue de Jesus Cristo. Você não precisa viver esse ciclo de morte. Das palavras que tua mãe falou ou deixou de falar. Você pode ser conquistado por essa graça de Cristo, que diz que ainda que uma mãe que amamentou o seu filho o abandone, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Só é você ficar de pé. Eu quero, pastor, chega. Eu quero, pastor, chega. Pastor, eu quero ter esse encontro. Eu quero ver essa mudança. Segundo ponto, meu irmão. Voltando ao texto no versículo 8. Mas Jesus sabia o que estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada. Primeiro ele disse o quê? O que ele disse primeiro? Está fraco. O que ele disse primeiro? Levanta. E depois ele disse, venha para o meio. Levanta. Ele levantou. Depois ele disse, vem para o meio. Gente, levantar já era horrível. Porque você ia ficar em evidência. Agora ele piora a situação. Já tentou fazer isso? Eu já tentei. Davi apresenta o trabalho. Davi, cadê Davi? Letra D, não demorava muito. Letra D, Davi, apresenta o trabalho. Tá bom, professora, ficava em pé na cadeira. Aí ela vai ficar aqui. Na faculdade, na UF, tá? Acontecer isso. Professor, apresentação de trabalho. Pandemia. Os alunos apresentando trabalho. O que fazia? Não abria o vídeo. Só a voz. Que aí você ficava tranquilo. Só a voz tremendo, mas pelo menos estava tranquilo. Agora o vídeo não. Aí teve uma hora que o professor falou, gente, eu queria ver vocês. Vocês estão apresentando trabalho só a voz? Aí eu falei, professor, não dá não. Aí eu lembro que eu apresentei só a voz. Eu ia fazer vídeo, já que ninguém dava, vou fazer não. Vou ficar aqui. Mas no final me empolguei. Então, professor, agora eu vou até abrir o vídeo. Olha, professor, o negócio é o seguinte. Aí comecei. Aí ele falou, rapaz, médico, cara. Aí ele falou, rapaz, até me emocionei. Ele falou assim. Aí eu ficava na cadeira. A professora, Davi, é aqui na frente. Aí eu, eita, o coração. E é isso que Jesus falou. Levanta. Agora, vem para o meio. Irmãos, o Evangelho te chama para o centro. O Evangelho te chama para a rocha. O Evangelho te chama para a cruz. O Evangelho não te chama para ficar pelas beiradas. O Evangelho não te chama para ficar pela janela. O Evangelho te chama para o centro. Vem. O centro, eu estou no centro disso, Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vem para mim, venha para mim, saia daí, levanta e vem para cá para o centro. Vem para mim, levanta e vem para o centro. No Evangelho não é só levantar, irmão Vanderlei. No Evangelho não é só ficar de pé. É preciso se envolver com Ele. Você fica de pé em primeiro momento, mas agora Ele diz, vem para cá, vem caminhar, vem andar, vem se santificar. Vem matar a tua natureza carnal, vem caminhar comigo, vem carregar a tua cruz. Vem para o centro. Irmãos, olha só o que eu vou te dizer. O Evangelho é comprometedor. Estava vendo um vídeo, não era no Brasil. Estava uma moça com um namorado, marido, não sei, numa mesa de bar. Estava a refeição posta. Alguma câmera, não sei se era uma encenação, parecia muito real pela reação deles.
E o rapaz foi pegar o garfo que estava mais para o lado dela, para ele comer. Só que do lado do garfo tinha um celular, o celular dela. Então, quando ele fez com a mão para pegar o garfo, ela achou que ele ia pegar o celular. Ela bateu a mão no celular e puxou. E ele olhou, pegou o garfo e falou assim, eu só queria pegar o garfo. E a expressão dele é de tristeza, e a expressão dela era de vergonha. Tem gente assim, é cheio de segredos, não se compromete, não se entrega, não se é fiel, não é, sabe, decidido. É cheio de segredo. O evangelho não pode. O evangelho é comprometedor. Ou você vai ou não vai. Ou você se levanta e vai para o meio, ou então nada feito. Não existe a possibilidade desse lugar mais comum dar certo. Esse lugar mais comum no meio das igrejas é o lugar do morno, do em cima do muro, do meia boca, do indeciso. Não existe possibilidade disso dar certo. Volto a repetir, o evangelho é comprometedor. Até o último fio de cabelo. Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 30, olha o que ele diz. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo o seguinte, não existe meio termo. Ou é ou não é. Mateus capítulo 5, versículo 37. O evangelho também é decisão. Não é indecisão. Mateus capítulo 5, versículo 37, seja o seu sim, sim. E o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. No evangelho ou é sim ou é não. Então, levanta, vem para o meio, se compromete, se entrega. Lembra? Morno da ânsia de vômito em Jesus. Então, não fique parado, não fique prostrado, se envolva na obra. Tem uma passagem que eu sempre leio, 2 Samuel 14. Eu não sei se é isso, eu não sei se eu coloquei certo aqui, mas é a passagem de Mical, olhando pela janela. Botei 2 Samuel 14 aqui. Não, mas não é 14. Se alguém achar, depois fala. Diz o seguinte, que Davi estava trazendo a arca para Jerusalém. A arca simbolizava a presença de Deus. Aí o texto diz, Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando. Gente, preste atenção. Ele estava dançando com todas as suas forças perante quem? O Senhor. Enquanto, aí eu queria chamar a atenção disso, enquanto. Então, tem alguém dançando, tem alguém na presença de Deus. Enquanto tem alguém na presença de Deus e alguém dançando na presença de Deus, enquanto isso, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de quê? De gritos de alegria e de trombetas. Então, no contexto de Davi, tinha dança, tinha grito, tinha trombeta. Versículo 16. Aconteceu que entrando a arca do Senhor, achou aí não, né? Depois a gente bora. 6,16. 2 Samuel 6,16, é isso? Então, 2 Samuel 6,16. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, o que ela fazia? Observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela fez o quê? Imagina isso comigo. Você tem um ambiente de dança, de celebração, da presença de Deus, de alegria, de trombeta. E no mesmo contexto, tem uma outra pessoa que não está lá, está na janela, desprezando quem está lá. Diz o texto que Davi abençoou a cidade, abençoou as pessoas. E quando Davi abençoou as famílias, ele foi abençoar Mical e a sua família. Quando Davi foi abençoar Mical, já foi recebido com ela dizendo, você dançou como qualquer vadio.
Você dançou como um homem desprezível. Olha o perigo, irmãos, da gente que se levantar, mas não se envolver. A gente se torna pessoas fora do ambiente de celebração. Enquanto tem gente celebrando, você está desprezando. Enquanto tem alguém se derramando na presença de Deus, você está com o coração crítico, duro, sujo. Porque você não saiu daquele lugar e veio para o meio, participou. Por que Mical não estava do lado do seu esposo, celebrando, adorando a Deus? Não fique nesse lugar, não fique na janela, vem para o meio, se envolva. Voltando ao texto, já terminando. Versículo 9. Primeiro ele disse, levanta. Depois ele diz para aquele homem, vem para o meio. Lá no versículo 9 diz, Jesus lhes disse, eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar a vida ou destruí-la? Versículo 10. Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Fala comigo, estenda a mão. E ele a estendeu. E ela foi restaurada. Primeiro nós falamos que Jesus diz para aquele homem o quê? Levanta. Depois ele diz para aquele homem, vem para o meio. E agora ele diz para aquele homem, lá no meio, estenda a mão. Meu irmão, levantar já era terrível. Vim para o meio, pior ainda. Agora ele diz para aquele homem, tira essa mão do seu bolso. Tira esse pano de sobre a sua mão. Estenda ela para que todos vejam. Eu faço parte de um grupo de estrábicos. Aí fala sobre cirurgia. Eu entrei mais porque eu não tenho vontade de fazer cirurgia e acho que nem teria sentido. Porque na minha vista esquerda eu enxergo acho que 10% ou menos. Eu tive toxoplasmose. Fui descobrir já adulto, nem sabia que ela tinha sido toxoplasmose. Mas eu participo ali porque eu gosto de usar meu exemplo. Para dizer para aquelas pessoas, olha, é possível você ser um médico, é possível você ser um pastor, é possível você ser um advogado, é possível você trabalhar, porque são pessoas muito depressivas. Parece uma coisa simples, não parece? Mas tem gente depressiva por isso. E uma coisa que eu percebo no grupo é que às vezes eu vou no perfil das pessoas que participam. Quando são mulheres, elas têm um cabelo grande e normalmente as fotos são com o cabelo tapando o olho estrábico. É batata. Você vai em qualquer perfil das pessoas de lá, todas estão ou com óculos escuros ou com cabelo cobrindo o olho. Quando é homem, a maioria tem cabelo grande ou tem fotos com óculos escuros, porque todos têm vergonha, têm traumas, sofreram durante toda a sua vida. Eu sofria mesmo sem querer. Eu não sofria só com bullying, eu sofria às vezes por questões de trabalho. Eu fui ser vigilante. Eu estava no Banco Bradesco do Paraíso, em cima do caixa eletrônico, eu ficava numa posição alta para poder ver a movimentação das pessoas no caixa eletrônico. E eu estava lá, uma moça começou a me pedir uma informação. Aí eu olhei para ela e falei, fala senhora, fala. Aí ela, ei, fala senhora. Ela, ei. E ela não estava ali querendo fazer bullying, ela não estava de maldade, ela não conseguia perceber que eu já estava olhando para ela. Então, depois ela percebeu, ela ficou sem graça, e eu falei com ela, ela foi embora, mas eu estava arrebentado por dentro. Porque ali não era um bullying, ali era alguém sendo sincero, a sua visão me confunde. Dorme com um negócio desse. Então a gente tenta esconder esse trauma que você sofreu, esse abuso que você sofreu, suas dores, sua história, você tenta esconder as 7 chaves. Você não quer tocar nesse assunto, você até canta louvores, você até ora, mas nesse lugar ninguém entra. Você não permite o Espírito Santo entrar. Só que ele está dizendo para a gente hoje aqui, mostre o teu defeito, mostre a tua marca, mostre o teu trauma. Eu quero ver o teu trauma, eu quero ver a tua dor, eu quero entrar nesse lugar, eu quero te ajudar.
Ali foi para todo mundo ver, porque Jesus queria dar uma lição naqueles homens. Mas Ele não faz isso com você. Ele não vai te expor. Ele não vai te envergonhar você na frente de todo mundo, porque Ele não lança em rosto os nossos pecados e as nossas dores. Ele não é assim. Mas Ele está muito afim de tratar no seu íntimo. Porque o Evangelho precisa entrar em todos os lugares da sua vida. E para isso Ele está dizendo para você e para mim, estenda a sua mão. Onde é a tua marca? Onde é esse lugar que ninguém sabe? Nem seu marido sabe, nem seu namorado sabe, nem sua namorada sabe. Onde é a tua dor? Qual é esse pecado que você esconde? Qual é o teu segredo ou qual é o teu trauma? O que você carrega? O Senhor está dizendo para você, mostra para mim. Mas pastor, ele não sabe. Pastor, ele já não conhece todas as coisas, meu irmão, mas a cura ela só pode vir com uma ação, com uma atitude sua de responder ao chamado dele. Ele não, como eu falei, não vai aplaudir passividade. O Evangelho é um chamado a sermos cartas abertas e lidas por todos os homens, como Paulo vai dizer da igreja de Corinto. Vocês são minha carta lida por todos os homens. O Evangelho é isso. É um chamado para tratar. É um chamado para curar. Salmo 32, versículo 3 ao 5. Davi tinha cometido pecado e tinha escondido. Salmo 32, verso 3 ao 5. Davi vai dizer, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, ou enquanto eu mantinha escondido os meus traumas, os meus medos, as minhas dores, a minha história, o meu abandono, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em terra seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, reconheci diante de ti o meu trauma, reconheci diante de ti o meu medo, as minhas dores, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tiago, capítulo 5, versículo 16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem uma frase de um homem de Deus que escreveu um livro que se chama O Desafio de se Expor. O Desafio de se Expor. Ele tem uma tese e é baseada nesse texto que a gente está pregando, que a pessoa só é curada quando ela se expõe. Enquanto ela se esconde, ela não recebe a cura. Ela não sai de um vício. Ela precisa se expor. Ela precisa ter uma rede de ajuda. Pessoas que saibam do problema para ajudar. Então ele diz o seguinte, não existe cura sem exposição. Quando fala exposição, não é para todo mundo, não, mas você precisa haver uma exposição disso. Se você está agarrado, está preso a algum vício, por exemplo, pornografia, enquanto você não expor isso a alguém, abrir o teu coração, pedir ajuda e ter aquela pessoa, alguém que possa te auxiliar nos seus momentos de fragilidade, você não vai conseguir sair desse ciclo. É preciso se levantar, vir para o meio e estender a mão, mostrar o que está acontecendo. E ele diz isso, não existe cura sem exposição. E houve uma frase também, onde um homem dizia, Deus não ouve as orações feitas pelo seu falso eu. Deus não ouve as orações feitas pelo seu falso eu. Quando você não é verdadeiro, quando você não coloca de fato quem você é, quando você não coloca diante de Deus realmente o que está acontecendo. É preferível uma oração de um viciado em imoralidade, sendo sincero, do que alguém que finge não ser. E a Bíblia afirma isso, lá na parábola do fariseu e do publicano,
onde o fariseu, que era um religioso, vai dizer: Senhor, obrigado, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, eu oro, eu dizimo, eu isso e aquilo. E o publicano, que era tido como pecador, ele só batia no peito e dizia: Senhor, miserável homem que sou, eu não sou nem digno de olhar para o Senhor, eu não sou nem digno de olhar para o céu. E ele batia no peito e dizia: eu sou um pecador. E o Senhor diz na parábola que aquele homem pecador desceu justificado, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Hoje o Senhor está nos chamando, irmãos, para não só levantar, não só vir para o meio, mas também para estender a mão e mostrar aquilo que a gente esconde, as 7 chaves. Porque o Evangelho é para você inteiro. Minha mãe diz que quando meu pai entrou numa igreja, lá na Ilha da Conceição, em Niterói, e ele foi com um propósito totalmente errado. Ele queria saber aonde minha mãe estava indo, frequentando. E ele saiu de casa dizendo: eu vou bater naquele pastor. Se você for para a igreja, eu vou bater no pastor. Ele falou: vou bater naquele careca do pastor. Ilha da Conceição. A igreja da Assembleia de Deus, uma igreja simples. Cheio na época de uso e costume. Não podia jogar bola. Bola era ovo do diabo. Não podia usar bermuda. Cheio de uso e costume. Mesmo nesse lugar. Cheio de defeito. Deus operou o milagre. Meu pai que foi lá com o intuito de bater no pastor. Um homem violento. Um homem alcoólatra. Um homem fumante, fumava muito. Ele dizia que quando não tinha cigarro, ele pegava no chão, binga dos outros. Um homem ignorante. Minha mãe diz que quando o pastor começou a pregar, e ela ficou na expectativa do meu pai levantar em qualquer momento e ir lá fazer vergonha. Mas ela não entendeu porque ele não se levantou. O culto todo ele ficou sentado. Depois que o pastor estava pregando, meu pai levanta daquele lugar, vai em direção ao pastor, e ele levanta e entrega a sua vida para Jesus. Minha mãe um dia falou assim: filho, parece que automaticamente teu pai foi transformado, porque até o cheiro de álcool sumiu. E ele ficava falando para mim assim: vamos para casa consertar nossa casa. Vamos consertar o nosso lar. Que ele queria acertar tudo. Ele queria, e de fato, esse foi o propósito do meu pai a partir daquele dia. Ele foi se acertando. Ele registrou o filho que não era registrado. Ele casou com minha mãe. Ele começou a se organizar. Meu pai chegou aonde chegou porque o Evangelho restaurou a sua vida. Porque ele ficou de pé. Ele veio para o meio e ele estendeu e mostrou aquilo que precisa ser tratado. E quando a gente faz isso, toda uma restauração acontece. Conheceu vários países. Viajou o mundo quase todo. Com a minha mãe do lado. Minha mãe, o que dizer dela? Abandonada pelo pai. Cheia de cicatriz. Eu lembro que o garoto, quando alguém fala assim: chama sua mãe ali. Rapaz, eu ficava: não, cara, vou ter que chamar minha mãe dormindo. Chamar minha mãe, acordar minha mãe dormindo, gente, era um filme de terror. Como ela viveu na rua e ela sofreu muito, não teve na quinta-feira que deu aquele temporal, trovoada, ela tem muito medo porque ela ficava na rua. Lugar à beira de mar, aqueles trovoadas, chuva, minha mãe lá escondida. Tentava entrar debaixo da cama de alguém para passar a noite, só que às vezes ela cansada, ela começava a roncar. Aí a pessoa falou: o que está aí? É aquela Maria louca, bota para fora. Aí ela saía de lá abaixo de vassourada. Tudo isso estava na minha mãe. Então, quando eu ia acordar minha mãe, todas aquelas histórias vinham. Então, ela não acordava: oi, filho. Não, ela ai, gritava. Até hoje ela tem marcas. Mas o mais incrível é que toda essa história, todos esses traumas, isso que não tinha como dar em nada, foi que Deus levanta, porque ela se levantou, ela veio para o meio e ela colocou: o Senhor, é aqui as minhas dores, o que eu ouvi do meu pai, o que eu ouvi da minha madrasta foi isso.
minhas feridas, minhas costas, os abusos dos marinheiros que tentavam colocar a mão na minha vagina, à força, eu deitado escondida. A dor da fome, de eu fazer comer as minhas próprias fezes. É isso que eu tenho. Tem jeito para isso. Essa é minha mão estendida. Isso que eu trago. Essas são as minhas marcas. Tem jeito. O Senhor disse, tem. De você, eu vou levantar um pastor. De você, eu vou levantar uma família. De você, eu vou levantar uma igreja. De você, eu vou levantar vidas. Eu vou levantar vidas, restaurar vidas. Então, meu irmão, não há nada impossível para esse Deus.